Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15, Ministério Pão Vivo. A gente volta para mais um tempinho de aprendizado na palavra profética. É claro que a gente, nos últimos vídeos, estamos na primeira carta do apóstolo João. E pode ser que alguém estranhe, mas como palavra profética, como escatologia em uma carta, é bem por isso que a gente veio nesta carta. Ela é o comprovante daquilo que João receberia a revelação de Jesus Cristo lá em Apocalipse, ou seja, lá na ilha de Patmos. Pois, enquanto no Apocalipse o conteúdo geral é sobre o tempo do fim, ele chegando no capítulo 13, ele fala do anticristo. Ele começa, para nós, seria um tema novo. Ele começa falando da besta, cuja besta é o próprio anticristo, do qual ele havia mandado a carta para a igreja, ou para as igrejas, pois esta carta não tem um destinatário único, um destinatário certo. É nesta carta em que aparece primeiro o termo anticristo e, falando para a igreja, ele disse que o fato de ter já se levantado muitos anticristos era um sinal previsível de que era a última hora. E ele disse que ele nos mostra que esse anticristo, do qual em Apocalipse 13 ele chama de besta, ele disse para a igreja que eles tinham já ouvido que este anticristo, que o anticristo propriamente dito haveria de vir. E é interessante a classificação que ele fez desses, que ele chama no verso 18 de 1 João 2, que ele chama de anticristos. No verso 22, ele chama de mentiroso. Ele disse: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Olha que termo claríssimo. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega
que Jesus é o Cristo. Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. E ele prossegue: qualquer que nega o Filho não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem o Pai. Nada daquela coisa de complexidade. Os evangélicos às vezes se gabam de que eles não usam o assim chamado sinal da cruz, usado pelos católicos, que é uma gesticulação feita com uma das mãos sobre o rosto. Os evangélicos trinitarianos também têm o mesmo sinal da cruz. Aliás, não um sinal com o gesto das mãos e oral, mas numa declaração doutrinária: Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, e João foi mais longe. Muitos diriam hoje, foi longe demais. Ele taxou essa gente de anticristos. Ele disse: negam o Filho, por isso não tem o Pai. E ele foi sintético. Quem nega o Filho não tem o Pai. E quem confessa o Filho tem o Pai. Então, vamos fazer uma confissão. Jesus é o Cristo. Jesus é o próprio Deus na forma humana. É incrível que aqui no verso 18 ele chama esses que estavam negando Jesus. Ele os chama de... Aliás, no verso 22, ele os trata de mentirosos. Além dele os chamar, ele dizer muitos, classificá-los de muitos anticristos. Aí, então, no verso 9, aliás, no verso 7 da segunda carta, ele os classificou de enganadores. Muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Notou a progressão de uma heresia? Notou que o mal estava prevalecendo, tentando contaminar a pureza da doutrina apostólica, que a tônica, conforme está ali em Atos, Paulo disse que ele pregava a Jesus, que é o Cristo. Aleluia!
ele pregava a Jesus, que é o Cristo. Isso, olha, provocava como que uma dor no ouvido, nos ouvidos dos judeus, dos opostos, dos anticristos da época. E depois, João já vê o mal em franco progresso, aqueles que negavam que Jesus veio em carne. Ele os chama de enganadores e ele os taxa também de estarem eles sob a direção do anticristo. Ele falou, tal é o espírito do anticristo. Sempre eu termino dizendo que o próximo vídeo será melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.